Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia, e nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre os utilitaristas, ou seja, o utilitarismo. Inicialmente, para a gente entender melhor o que é o utilitarismo, a gente precisa entender que essa corrente, gente, nasceu dentro do liberalismo, né, vamos dizer assim, dentro de ideias liberais e democráticas, de certa maneira, tá ok? O pai do liberalismo aí, a gente pode falar que é o Jeremy Bentham, ok? É o grande fundador. E em seguida, o seu amigo cofundador, né, o James Mill, que é o pai do John Stuart Mill, esse da foto aí do lado, ele aparece também, né, como cofundador, mas ele morreu. Então o filho dele assume o lugar dele, né, do James Mill, o John Stuart Mill, e começa a fazer mais sucesso do que o Jeremy Bentham. É muito engraçado. Galera, Jeremy Bentham, só um aspecto da vida dele aqui, né, nessa primeira parte do vídeo, a gente percebe o seguinte, é um pensador tão interessante que até pós-morte ele foi um pouco polêmico, né? Um grupo de alunos da universidade, onde tinha a cabeça dele exposta lá, pegaram a cabeça dele, roubaram, né? Furtaram, vamos dizer assim, a cabeça dele e depois colocaram de volta, claro. Mas a faculdade ficou preocupada, né? Quem tinha feito isso, que coisa. Mas estava lá empalhada a cabeça dele dentro de um vidro lá e os alunos foram lá e pegaram. Não foi para jogar bola nem nada disso, tá, gente? É só uma curiosidade importante desses filósofos ingleses. Olha só, então o utilitarismo, né, é uma teoria moderna, moral, tá? Dentro aí daquele quadro das teorias morais, eu quero que vocês insiram aí os utilitaristas, né, ou o utilitarismo, tá? Então começa com o Jeremy Bentham, né, ele começa o fundador, mas o John Stuart Mill também vai ajudá-lo lá dentro desse processo, ok? Bom, o que a gente precisa saber dessas teorias morais? O que eles trazem lá, né? A gente tem que entender, então, o que é o princípio da utilidade. O que é esse princípio da utilidade? Então, o texto traz pra gente, tá, gente? Olha, eu trouxe um texto aqui interessante, uma introdução aos princípios da moral e da legislação, né, do Jeremy Bentham. Ele tenta mostrar pra gente o que é o princípio da utilidade. Então, vocês que estão aí, né, marquem aí no PowerPoint de vocês, o que é o princípio da utilidade ao marca-texto, ó. Geralmente eu já deixo pré-marcado aqui, né? Mas deixa eu ver se vai marcar. Não tá marcando. Mas vamos lá. O que seria, então, o princípio da utilidade, né? Ele vai falar pra gente, ó, entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Galera, para e vamos dar uma analisada nesse texto aí, ok? Você percebe que a aula de filosofia é muita análise de texto, porque vocês estão, né, numa fase onde a interpretação, gente, é tudo, né? Vocês vão ver que a fase adulta da vida da gente, interpretação é tudo. Interpretação, olha, te leva ao relacionamento, né? Te leva a tomar atitudes na vida, né? Te leva a passar no vestibular, interpretação. Gente, é puramente interpretação. Isso também vai te ajudar a redigir temas lá na sua redação, com certeza. A gente está fazendo análise aqui de texto. Eu estou trazendo texto para vocês, porque esses textos são muito importantes, tá? Então, olha só, o que é o princípio da utilidade, galera? A gente tem que ligar isso o seguinte, aquilo que é útil, daí que vem a palavra utilitarismo, né? Aquilo que é útil, necessário, para trazer a felicidade de uma pessoa, a pessoa que está em jogo no dilema ético, ou do maior número de pessoas. Vamos falar assim, tá? Inicialmente a gente pode pensar na felicidade da pessoa, porque o texto está trazendo isso pra gente, mas a gente também pode pensar na felicidade geral, aquilo que atende a felicidade de todos. Leozão, você tinha falado pra gente sobre Aristóteles, que trata sobre a questão da felicidade, da eudaimonia. Bom, gente, aqui não cabe essa reflexão, porque esses pensadores do utilitarismo, eles rompem com essa ideia de eudaimonia, ok?
Mas o que seria a felicidade geral, então? Parece muito com a eudaimonia, mas é um pouco diferente, ok? A gente tem que levar, então, em consideração que a felicidade geral tem a ver, ok, com um contexto que é, no fundo, os benefícios e os prejuízos que aquela ação pode trazer. Olha só, se o benefício daquela ação for maior, ok, do que os prejuízos, isso seria a felicidade geral, ok? O princípio da utilidade. Agora, se os prejuízos forem maior e os benefícios menores, isso vai ser ruim. Então a gente vai ver aí um pouco uma ideia até econômica, tá, gente? Dentro da economia isso é muito utilizado, esse princípio da utilidade dentro da economia. Muitos países adotam esse sistema. Muitas vezes a gente tem que pensar de forma utilitarista, mas é muito perigoso, tá? Eu vou dar uma dica para vocês para sempre levar em consideração que o conhecimento que a gente está tendo aqui, ele é para te fazer refletir, não para você levar o pé da letra. Eu não quero que você seja seguidor, né, de Kant, de David Hume, de Aristóteles cegamente, né? Nem de Bentham, nem do John Stuart Mill cegamente. A gente precisa então fazer uma reflexão, parar, pensar, fazer uma análise disso com a nossa vida. Qual que é a importância disso para a nossa vida? Em determinados momentos eu vou pensar igual Kant, em determinados momentos eu vou pensar igual Aristóteles. Nunca faça uma máxima, pega um pensador e transforma nele na sua máxima geral, ok? Porque senão você vai ficar 100% sem autonomia. É a crítica do Kant, né? Você não vai pensar por si. Então, continuando o texto, olha só, gente. A gente falou, né, que o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência de promover ou comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação com o que tenciono dizer que isso vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida do governo. Tá vendo? Ele dá aí pra gente, ok? Essa questão do interesse, né? Qual que é o interesse da comunidade? Qual que é o interesse, a soma dos interesses? Isso vai ser a felicidade que ele propõe aí da pessoa ou felicidade geral, ok? Da comunidade, de um país. O que é melhor, ok? Olha só, então a gente pode falar que o princípio moral aí de Bentham, né? O princípio moral de Bentham é um princípio da utilidade ou da maior felicidade. Tá, gente? Toda vez que a gente falar de princípio utilitário ou utilitarista, né, vocês vão lembrar do princípio da utilidade, aquilo que é útil. Útil para quê? Para trazer o maior número de pessoas felizes, o maior número de pessoas felizes. Pronto. Entendeu o que é, ok? O princípio da utilidade. Bom, então o que consiste, né, o útil? Né? A gente está colocando aí o bom como útil, mas o que é útil? O que consiste esse ser útil? Para Jeremy Bentham, né, o útil é o bem, ou o bem é o útil, tanto faz. Né? É aquilo que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. Bom, galera, então ele não está falando reduzir dor e sofrimento, não é ausentar a dor e o sofrimento. Não é a ataraxia, ok? Dos gregos. A gente está pensando aqui, então, no aspecto de como diminuir, ok? A quantidade de dor, de sofrimento para um grande número de pessoas. Então, o bem vai ser a ausência de dor e sofrimento, não, a diminuição, ok? A visão do Bentham. Já a visão do Stuart Mill sobre o bom e o útil, ele fala assim, é a máxima da felicidade. Prazer e ausência de dor. Parece, né, o Epicuro, gente, mas não vão confundir com o Epicuro. Vocês estão vendo aí. É aquilo que traz maior benefício para o maior número de pessoas. Isso é o princípio da utilidade. Aquilo que traz o maior benefício para o maior número de pessoas. Ok? Vamos mais uma coisa importante, então. Olha só, eu vou trazer um caso pra gente aqui analisar, super importante, tá? Futuramente, claro, mas só pra gente entender o que é o princípio aí, né, do hedonismo, né? Então a gente chama utilitário e felicidade maior, né? Tem uma ligação com o hedonismo? Sim, mas toma cuidado porque o hedonismo é a busca de prazer próprio, lembra do Epicuro?
né, o prazer necessário para me levar, ok, à eudaimonia, a ataraxia primeiro, para depois atingir a eudaimonia. Dentro da discussão ética, gente, aquele que busca o prazer próprio bem-estar, né, a gente fala que é o hedonista, mas não no sentido negativo, tá? Tem o prazer bom e o prazer ruim. Um drogado, por exemplo, é um hedonista também, porque o prazer da droga o faz, né, entrar numa espécie de paixão. Lembra das paixões no sentido grego? O que é uma paixão? Algo negativo, algo ruim, ok? Que tira a nossa liberdade, não é aquela coisa gostosa, né? Por exemplo, eu sou apaixonado, você fala, eu sou apaixonado com meu celular, né? Meu celular. Não, não é essa paixão, né? Olha minha paixão passando ali, não é essa paixão, ok? Paixão é algo que tira a nossa liberdade, nos vicia, nos escraviza. Essa é a ideia, ok? De paixão para os gregos. E o hedonismo tomou esse sentido futuramente. Hoje a gente chama alguém hedonista aquele que busca o prazer, não importa os limites, tá? Mas nas aulas do Epicuro, você tem que lembrar disso, tá? O hedonismo é a corrente da busca do prazer próprio. Tem um sentido negativo, mas esse sentido negativo ele é contemporâneo, no sentido de paixões, ok? Bom, vou passar para frente, gente. Aí no PowerPoint, né, tem aí a visão dos utilitaristas, que você vê aí que o que? A busca do prazer e fuga da dor, sim, são impulsos naturais. Então, o seu cachorro faz isso, o peixe faz isso. Todo ser vivo busca o prazer, foge da dor. Tô com fome, é a busca do prazer. Fome, a própria fome, é a dor. Então todo mundo busca prazer, foge da dor, ok? E para eles, o prazer aí é entendido, de novo, para o maior número de pessoas. Fechou legal? Vamos passar para frente? Então vamos lá. Então eu quero que vocês lembrem, vocês já devem conhecer esse caso, né? O dilema do trem, que é muito famoso, né? São uma das histórias mais famosas que tem, né? Estou aqui repetindo para aqueles que, porventura, não conheçam. Mas é importante, né? Dentro da cultura geral aí que vocês estão construindo, é necessário você conhecer esse dilema do trem, ok? Quem apresentou, gente, eu tomei o cuidado de procurar quem apresentou, foi a filósofa moral em 1967, tá? Apresentando as teorias aí dos utilitaristas, a Philippa Foot. Ela apresentou aí uma versão mais sintética e muito interessante do dilema do trem, que é aquele super dilema famoso, né? O trem está correndo pelos trilhos, está fora de controle. E você imagina, né? Você é o maquinista e você percebe que se você continuar no curso normal e não desviar o trem, né? Olha que bomba na sua mão. Você vai matar um número de pessoas, ok? Você vai passar por cima, no caso aí, de 5 pessoas que foram amarradas nos trilhos. Nossa, que sacanagem. Leozão, quem que faria isso? Não sei, pode ser um bandido, não sei, tá amarrado, tá? E você tem a chance de desviá-lo para outra pista, puxando a alavanca. Só que se você fizer isso, no entanto, o trem vai matar um homem que por acaso está parado nessa outra pista. Leozão, o que esse cara tá fazendo lá? Não sei, pode ser um funcionário da rede ferroviária aí, tá trabalhando lá, consertando, limpando, né? Alguma coisa que tá afetando aí o trilho, e ele não imaginaria que ninguém passaria ali, ok? Então é uma situação hipotética, gente, é um estudo de caso, um caso hipotético pra gente pensar aqui, né? O que você faria? O que você deveria fazer? A grande questão pra gente pensar é o seguinte: você tem um poder nas suas mãos de decisão aí. Claro que você tem que pensar no seu bem-estar, né, em si mesmo, mas você tem que pensar também no coletivo. O que seria melhor fazer aí, gente? Antes de responder, óbvio, né? Você vai falar, não, é óbvio que eu puxo ali e mato um cara. É melhor matar um do que matar 5 pessoas. Não é verdade? Mas olha só, o ponto de partida é justamente esse. Analisando crua e friamente, né? Partir por esse ponto. Essa é uma resposta utilitária que você está dando, ok? Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês, olha só.
né? O que é que faz com que uma ação seja boa para os utilitaristas? É aquela que beneficia o maior número de pessoas. Ou seja, né, você vai evitar a morte de 5 sacrificando um. Para eles isso é racional e aceitável, ok? Então, a ação boa é aquela que beneficia o maior número de pessoas. Segundo ponto de partida, né, a gente está respondendo aqui já um exercíciozinho. Olha só, o que é que, segundo Stuart Mill, torna as ações boas ou más? O que torna uma ação boa ou má, gente? Os benefícios que uma ação traz, se forem maiores que os prejuízos, isso torna uma ação boa ou má, ok? Os benefícios que uma ação traz, não só para você, para a sociedade, se eles forem maiores do que os prejuízos, nessa balança, né? Leozão, é o contrário, os prejuízos são maiores que os benefícios. Então não, então isso é uma ação ruim. Agora já é uma ação boa, os benefícios daquele tipo de ação vão ser maiores que os prejuízos. Então é uma ação boa. Salvar 5 pessoas é melhor do que salvar uma pessoa só. Não é verdade? Leozão, mas se eu passasse por cima de, né, 5, e aqueles 5 ali são 5 bandidos, ladrões. Galera, esse é o ponto. Né? Qual é o critério para as avaliar? Qual que é o critério que você está usando? De pessoa humana? Leozão, mas naquele momento que eu estou ali no trem, não dá para saber quem que é que está lá. Eu tenho que pensar rápido. De forma racional, sim. Mas imagina que você joga o trem em cima de uma pessoa, um pai, né, de família ali, trabalhando para trazer o sustento para sua casa, né, e tem 5 bandidos ali presos, eles estão presos, não estão à toa, e um policial que tomou um tiro de um deles, que tentou escapar, né, tá ali ferido no canto, e ele colocou ali para ficar mais visível para o helicóptero da polícia pegá-los. E você, né, poderia ter deixado o trem seguir o curso, né? Segue o baile. Não, mas você resolveu, naquele momento, agir ali com a ética utilitarista, com o princípio, né, da felicidade geral, o princípio moral da felicidade geral. Então, dentro dessa visão, né, a gente pode pensar, então, qual que é o critério para avaliar? Isso é importante, gente. Imagina que aqueles 5 membros ali, né, ao invés de ser são bandidos, né, são pessoas da sua família. Você está vendo uma família inteira ali, pai, mãe, né, os 3 irmãos amarrados ali. Isso é muito importante, tá? Olha só, por último, ela é boa porque, uma vez realizada, promove o bem de alguém. Ela é boa porque ela promove o bem de alguém, uma pessoa só, ou de um grupo de pessoas. Porque a gente tem que levar isso em consideração. Se for promover o bem de alguém, de uma pessoa só, isso não é um critério bom para o utilitarismo. Tá? Então, é o maior número de pessoas, isso é importante. Galera, chegando no final da nossa videoaula, tá? Eu quero falar para vocês de uma última coisa que é importante, então, dentro desse dilema do trem, que é a resposta utilitária. Qual que é a resposta utilitária, né? É aquilo que eu falei para vocês, o problema é óbvio. Você vai querer salvar o maior número de pessoas, tá? 5 vidas salvas é melhor do que uma vida salva. Portanto, a coisa a fazer é puxar a alavanca e desviar. Galera, olha só, é uma ética interessante, mas ela é perigosa porque ela pensa de forma consequencialista só. E a vida não é assim, a vida é muito mais complexa. Na verdade, tudo é muito mais complexo. Então, para a gente pensar nisso, eu vou indicar para vocês, eu vou colocar aqui um vídeo, né, para vocês, indicar um vídeo aqui para vocês aqui em cima, na descrição, que é do professor Michael Sandel, uma aula que ele deu em Harvard sobre o princípio da utilidade. Ele comenta outro caso, tá? Ele comenta esse caso também, mas ele comenta um outro caso de um barco do bote salva-vidas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo,
tá? Muito legal, uma aula de Harvard, né? Vocês que estão entrando para as universidades aí do Brasil, né? Do mundo, gente. É importante você conhecer lá o pensamento do professor Michael Sandel da Harvard, tá? E ele é super interessante, é um professor muito bacana, vale muito a pena vocês conhecê-lo. Então, eu termino a aula por aqui. Se você está gostando dessas videoaulas, gente, dá um like, se inscreva, ok? Sempre estou fazendo essas videoaulas para complementar as nossas aulas presenciais, né? E é super importante você aí dar o like. Isso para mim é o que importa. É o like aí, né, de que você está aprendendo, está gostando. Se não estiver gostando também, dá o dislike. Fala, tô gostando, não gostei não, dá o dislike. Isso não é importante. Toda crítica, ela é construtiva, ela é super importante. Tá ok? Então, super simples. Paro por aqui. Um beijo para vocês. Né? E pensem aí, o utilitarismo, ele é importante, mas não fique preso a um ou dois filósofos. Tá? Tem uma gama de filósofos. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera!